Então, vou responder agora essa questão da Mackenzie do 7 de uma forma mais detalhada. Nessa questão, temos que as funções f e g são funções reais, x raiz de x é x sobre 2x ao quadrado menos 5. Então, o domínio da função composta de f de g de x é o conjunto. Como eu havia falado, a gente precisa, a primeira coisa, fazer o que? A função composta. Então, vai ser f. Então, aqui é a mesma coisa do que f g de x. O g de x eu vou passar aqui para dentro. F x por 2x quadrado mais 2. Isso aqui, raiz. Isso aqui vai ser raiz sobre 2 ao quadrado. Para a gente encontrar o domínio desse termo aqui, a gente tem que analisar primeiro se tem uma fração. Se a gente tem uma fração, então o denominador tem que ser diferente de zero, ou seja, 2x ao quadrado menos 5x mais 2 diferente de zero. Ah, mas por que tem que ser diferente de zero? Porque a gente sabe que nada divide por zero. Tipo, 1 dividido por zero não existe. 2 dividido por zero não existe. Então, o denominador tem que ser diferente de zero. Essa é a primeira condição para a gente determinar o domínio. A segunda eu vou botar logo aqui também. Ó. A gente sabe que nos reais, olha, funções reais. Raiz sempre vai ter que ter um termo na parte de dentro da raiz, tem que ser positivo ou igual a zero, ou seja, não pode ser negativo. Significa que esse termo todo que está dentro da raiz, que é o x sobre 2x ao quadrado menos 5x mais 2, isso tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. Bem, a gente vai primeiro fazer a parte 1, né? Então, no 1, o que a gente tem que fazer? A gente tem que resolver a equação do segundo grau, né? 2x ao quadrado menos 5x mais 2, diferente de zero, né? Para resolver essa equação do segundo grau, o que a gente faz? A primeira coisa, a gente tem que encontrar as raízes, né? Então, o que a gente faz? Eu vou primeiro igualar a zero. E aí a gente encontra o Bhaskara, né? Que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O b é menos 5. O a é 2. O c é 2. E aí, substituindo aqui, a gente também vai ter que o nosso delta é b ao quadrado menos 4ac. Com isso, a gente vai ter, então, o nosso x vai ser menos b. Então, o menos 5 dá 5. Mais ou menos raiz de delta. Então, o delta é b ao quadrado, que é 25, menos 16, dá 9. Dividido por 2a, que é 4. Então, a gente vai ter um x que vai ser 5 mais 3 dividido por 4, que é 2. E temos um outro x, que eu vou chamar de x', esse aqui é x duas linhas, que vai ser 5 menos 3, que é 2 dividido por 4, meio. Pronto. Ou seja, a gente tem que... Isso aqui é a mesma coisa que x menos x' vezes x menos x duas linhas
diferente de zero. Ou seja, x menos 2 vezes x menos meio tem que ser diferente de... Ou seja, x tem que ser diferente de 2, por causa desse primeiro termo aqui, diferente de zero. E x tem que ser diferente de meio, por causa desse segundo termo aqui, ó. Ou seja, a gente pega um termo e coloca diferente de zero e pega depois o segundo termo e bota diferente de zero. Então, o nosso x não pode assumir nem valor de 2 nem valor de meio, porque se ele for 2, se você substituir 2 aqui no denominador, olha só o que vai acontecer, ó. Digamos que o x seja 2. Vai ficar 2 vezes 2 ao quadrado, menos 5 vezes 2 mais 2, vai dar 2 vezes 2 ao quadrado dá 8, menos 5 vezes 2, 10, mais 2 dá 0. Ou seja, o denominador vai ser 0 e isso não pode. Vou apagar aqui para ficar mais... Então, a gente já sabe que o x tem que ser diferente de 2 e o x tem que ser diferente de meio. Agora a gente vai analisar a condição 2. A gente tem que representar a nossa expressão que é x sobre 2x ao quadrado menos 5x mais 2. A expressão aqui, que é no caso aqui maior ou igual a zero, a gente tem que representar ela como uma forma resumida, uma forma reduzida, melhor falando. Ou seja, esse x sobre 2x ao quadrado menos 5x mais 2, esse termo aqui, 2x ao quadrado menos 5x mais 2, a gente tem que fazer com que não tenha termo quadrado no denominador. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode já usar essa expressão aqui que a gente obteve, ó. Isso aqui não é a mesma coisa do que isso aqui, ó. Então, a gente vai simplesmente substituir esse 2x ao quadrado menos 5x mais 2 por esse termo aqui, que está em função das raízes, né? Então, isso aqui vai ser a mesma coisa que x sobre x menos 2 vezes x. E isso aqui tem que ser maior ou igual a zero. Esse passo aqui a gente tem que fazer, ó. A gente não pode trabalhar com termos ao quadrado, a gente tem que fazer essa redução para ficar tudo de primeira ordem, ó. X menos 2. Agora sim vai vir a parte do varal. Primeira coisa que quando a gente vai fazer o varal, que a gente tem que observar aqui nossos termos, a gente tem três termos de primeiro grau. O x sozinho, o x menos 2 e o x menos 1. Então primeiro a gente vai analisar o numerador, que é o x. Então x sozinho é como se a raiz fosse zero, porque a gente está comparando com o zero. A gente, inclusive, pode fazer o seguinte, ó. Para a gente encontrar as raízes, a gente pode usar o mesmo mecanismo que a gente usou anteriormente, ó. A gente vai pegar esse termo aqui de cima, x sobre x menos 2, x menos meio, igual a zero. Então, qual que é o termo x que vai zerar essa expressão? X igual a zero. E vai zerar essa expressão aqui, x menos 2, x igual a 2. E que vai zerar essa expressão aqui, x menos meio. Entendeu?
Então, basta eu pegar um desses termos aqui e igualar a zero. Igual a zero, x igual a 2. E aí, na hora de construir o varal, o que a gente vai fazer? Vai pegar, colocar essas raízes, 4, então aqui. E aí, a gente vai colocar essas raízes aqui que a gente obteve de forma crescente. 0, meio, 0, meio, 2. Na questão do jogo de sinal, a gente vai ter que observar o comportamento dessas equações de primeiro grau aqui, dessas retas aqui. Por exemplo, x. Como é que é o comportamento do x? O x, se você for traçar o gráfico do x, é como se fosse uma curva do tipo f de x igual a x. Então, por exemplo, se eu for traçar uma tabela, só para você ver aqui, ó. Quando x é 1, f de x é 1. Quando x é 2, f de x é 2, porque f de x vai ser igual a x. Então, é uma curva desse tipo aqui, ó. É um ponto, né? 1 em 1. Aqui é o ponto 2 e 2. E temos uma curva crescente, certo? Essa curva, ela vai ser positiva quando? Quando for maior do, aqui é o nosso zero, maior do que zero. Menor do que zero, o que que vai acontecer? Ela vai ficar negativo, ou seja, o y vai ser negativo. Então, tudo que está à direita do x igual a zero é positivo, tudo que está à esquerda do x igual a zero é negativo. Isso aqui eu falei de forma bem detalhada. Na prática, o que que a gente faz? A gente vê o x. O x, ele é crescente porque o termo ax é positivo. Aí você tem que lembrar de quê? Daquela expressão, ó, da função afim, ó. F de x igual a ax mais b. Toda vez que esse a for maior que zero, a gente vai simplesmente colocar o positivo, o sinal do positivo, à direita da raiz do x. Quem que é a raiz do x que a gente obteve aqui desse x aqui, ó? Foi zero. Então a gente vai botar o quê? Mais, mais, mais. E a esquerda menos. Então essa explicação aqui é justamente isso, ó. A direita do zero é mais, a esquerda menos. Vou pegar outro caso aqui, ó, por exemplo. Aqui. Pegar o caso do x menos 2, ó. X. Se a gente for pegar a expressão, esse f de x igual a x menos. Se a gente for plotar esse gráfico, vai ver que vai ter uma tabelinha assim, ó. X, f de x. Se o x for 0, o f de x é menos 2. Se x for 1, se x for 2, é 3, f de x 1. Então, aqui, x, f de x. Então, o que que a gente tem? Pega aqui, o x é 0, o f de x é um ponto.
Se o x for 1, que é isso aqui, f de x é menos 1. Se x for 2, f de x é 0. Se o x for 3, f de x é... Vou ter aqui uma coisinha a mais. Pronto. Se o x for 2, o f de x é 0. Se a gente for traçar essa curva, vai dar algo assim, ó. Então, quando é que essa curva vai ter um f de x positivo? Quando estiver acima desse ponto. Ou seja, acima do 2 é positivo, abaixo é negativo. Então, vou aqui, nossa curva, ó, o 2 está aqui. Então, acima dele, à direita, é positivo, à esquerda é negativo. Uma forma mais direta, como a gente fez ali em cima, é simplesmente pegar esse x-2. Ó, você vai ver que tem x-2. O termo que está ligado a x é positivo ou negativo? É positivo, então vou aqui e boto à direita positivo. Simplesmente assim. É uma forma mais direta. Essa análise aqui que eu estou te mostrando aqui é só para você ver de onde vem isso. Mas a forma direta é isso. Ó. Agora a gente vai usar a fórmula direta para outro termo. Ó. X menos meio. O termo que está no x é o 1. Isso é positivo. Então, tudo que tiver à direita da nossa raiz aqui, no caso que é o meio, vai ser positivo. O que tiver à esquerda é negativo. Cadê o aqui é o meio? Tá. Positivo. Vou botar aqui outra cor. Positivo. Positivo. Ou seja, preenchemos o nosso varal. E agora a gente só precisa fazer as relações. Ó, menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos, dá mais. Mais com menos dá menos, mais dá menos. Mais com mais dá mais. Pronto. Aí, aqui a gente já pode ver que a gente queria o quê? Maior, igual. O que é maior ou igual a zero? Positivo. E essa é a restrição 2. Só que quando a gente vai ter domínio final, a gente tem que avaliar as duas restrições. E na primeira restrição dizia o quê? Que o x é diferente de 2 e diferente de meio. Então, esse 2 é bolinha fechada, ou seja, ele não faz parte do domínio. É uma bolinha aberta. Esse meio aqui também não faz parte do domínio, é bolinha aberta. Com isso, a nossa solução vai ser 0 menor ou igual a x menor, ou seja, não tem igual a meio, ou x maior do que 2. Também não tem igual porque é bolinha aberta. Então, basicamente, essa é a nossa resposta, né? Aí a gente vai aqui no enunciado e resposta letra B.